TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente a sua vida, como sempre Deus tem nos abençoado, nos capacitado a fazermos a sua obra. O Senhor tem, pelas suas misericórdias, nos dado toda a graça que necessitamos e nós precisamos sempre ter o nosso coração grato por todas as bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. E hoje no nosso programa nós temos a alegria de receber aqui o nosso irmão Sérgio Alves, que vai compartilhar um pouquinho da sua grande experiência, com o Senhor, já todos esses anos em que ele já recebeu a palavra do Senhor, em que ele tem um ministério, e nós vamos falar sobre vários assuntos, Mas hoje nós queremos saber como foi, irmão, a tua vida com Cristo, como que foi como era, a tua vida antes de conhecer o Senhor. Olha, eu sou o mais velho de uma família de 4 filhos, E nós tivemos uma infância tranquila. Meu pai e minha mãe pertenciam a uma classe chamada média baixa. Nós tínhamos tudo, nunca faltou nada para nós, tivemos uma vida tranquila. Mas lembro que na infância eu tinha sérios problemas de meu pai me cobrava muito de que eu tivesse que cuidar e proteger os meus irmãos, como eu sendo o mais velho, e ele trabalhando. A minha mãe também às vezes trabalhava e não ficava em casa. Então, tudo que acontecia de ruim com as crianças, com os meus irmãos, o meu pai vinha com muita rispidez, com muita dureza, me cobrar as falhas que houve naquele... Então, eu me criei sentindo uma leve rejeição do meu pai, sabe? E como eu era muito doente desde que nasci, eu vivia mais dentro do hospital e nos médicos do que na minha própria casa. Eu, até os 9, 10 anos, eu já fui muito doente. Problema de garganta, bronquite pulmonária, essas coisas. Mas, então meu pai gastava todos os seus recursos praticamente com remédios e médicos e hospitais, internações. Então ele sempre... Creio que não era uma intenção maldosa, mas ele sempre dizia se não fosse esse guri aí, eu estaria rico hoje, Porque toda a minha vida eu trabalhei para pagar a medicina e os remédios para ele. Então eu me sentia um problema para a família, Mas à medida que eu fui crescendo... Vocês frequentavam alguma religião? Na tua criação você recebeu algum tipo de ensinamento da palavra? Ou tinham algum envolvimento com alguma igreja? Só com a igreja católica, Meus pais nunca iam. Na verdade, eu tinha um fascínio em descobrir e ouvir falar sobre Jesus. Eu sempre tive isso no meu coração. Então, quando eu entrava na igreja católica, a primeira coisa que eu procurava para fixar minha atenção era o crucifixo, onde Jesus estava crucificado. E eu ficava olhando, tentando entender por que aquele homem estava pendurado lá. Porque na minha cabeça Jesus Cristo era Deus. Desde pequeno isso, E eu tive muito sofrimento na infância, porque eu tinha muitas visões e... Na época eu achava eu não entendia o que era aquilo, Eu tinha visões de muitos demônios e que esses demônios se aproximavam da minha mãe e cortavam ela, esquartejavam ela naquelas visões da noite. E
Eu ficava apavorado, ficava em pânico, né? Porque eu não sabia, falava para eles e eles não acreditavam que eu estava enxergando. Eu dizia para eles que tinha pessoas dentro do meu quarto, eles não acreditavam. Eu dizia para eles que tinha uns seres que estavam cortando toda a minha mãe, eles não acreditavam, achavam que eu estava louco, né? Mas na verdade eu fui entender depois que aquilo eram visões espirituais, né? Era o dom já se manifestando, mas que precisava ainda que o Senhor fizesse a obra, né? Sim, aos 9 anos eu lembro que numa madrugada eu estava com uma hemorragia digestiva não, nasal. E aí eu estava sentado na cama e com a mão pressionando o nariz para estancar a hemorragia, porque já era prática, aquilo era comum na minha vida, esses sangramentos assim nasais. E uma voz assim falou comigo, dizendo que tinha um propósito na minha vida, uma voz assim de autoridade, uma voz forte que dava segurança na gente. Mas como eu tinha muitas visões e eu via muitas coisas, demônios assim na época falando, né? Eu não dei muita bola para aquilo, nem entendi aquilo, né? E aos 12 anos eu comecei a trabalhar. Meu pai dizia para mim assim, eu agradeço muito a educação que eu tive deles, porque eles me ensinaram a ser gente desde pequeno, assim, já. Eu tinha que me virar, né? E meu pai disse assim, olha, tu tem 11 anos, não te quero ver aqui dentro de casa mais. Tu vai sair pela cidade e vai procurar um emprego. Eu achei aquilo o máximo, né? Porque eu já estava me sentindo assim, uma pessoa, né? E eu sei que eu caminhei praticamente 6 meses pela cidade inteira. E eu tinha horário para sair e horário para chegar em casa. Então eu saía às 8h30 por aí e voltava às 11h30. Depois saía às 14h e voltava às 5h30. Eu me lembro que eu não podia chegar antes dessa hora. Eu tinha que procurar e visitar todas as empresas. Mas meu pai queria assim já me ensinar a me virar, né? E na época eu ficava revoltado porque eles olhavam para mim e davam risada. Que tu quer emprego? Assim, quero trabalhar, né? Eu faço qualquer negócio, eu dizia. Com 11 anos. E aí eu tinha um médico, né, que atendia a família, era um judeu, que ele era muito amigo da família. Os atendimentos eram a domicílio, né, naquela época. Na época era domicílio. E esse médico me cuidou a partir dos 5 anos de idade, até os 11. Até adulto depois, né? E aí eu fui no consultório dele, como ele era muito amigo da família, eu digo assim, olha, a coisa tá feia, eu estou 6 meses aí procurando emprego, não acho. Queria que tu me ajudasse aí. Porque o meu pai disse que eu tenho que trabalhar. Aí ele me pegou pelo braço e me levou, atravessou a rua na Júlio de Castilhos, o consultório dele era ali onde é a Ouro Preto, por ali, naquela região ali. E aí ele atravessou a rua, foi lá na farmácia, naquele tempo era a farmácia Velgos, nem era Panvel ainda. E ele era muito amigo do gerente, né? E ele chegou lá, ele praticamente intimou o gerente a me contratar. E naquela época tinha o salário de menor. Então eles assinavam carteira, eu tenho a carteira até hoje, do meu primeiro emprego. E eu ganhava 50% do salário mínimo na época. Então no primeiro dia, eu cheguei, que eu tinha que chegar às 8 horas em ponto, eu ansioso que estava, cheguei 7h15 mais ou menos da manhã lá e estava fechado ainda a farmácia, né? Porque aí eu cheguei lá e tinha uns 10 colegas, mais ou menos uns 8 ou 10 colegas que trabalhavam. E eles não me conheciam, diziam, eu estou começando hoje aí, não sabe o que eu tenho que fazer? Aí ninguém dava bola para mim, porque era um guri, né? Aí eu vi uma vassoura assim num canto assim. Aí ninguém me falou, peguei a vassoura, fui lá para a calçada, comecei a varrer a calçada ali, estava muito suja. E depois o gerente não chegava, eu fui varrendo para dentro, cheguei até o fundo, né? Limpando tudo. E aí terminei, trouxe a vassoura e coloquei no mesmo lugar. E o gerente chegou e olhou, o
que tu varreu tudo isso aqui? Eu estava colocando a vassoura desde lá da frente, que eu já vi que a calçada faz tempo que não limpavam. Sim. Ele só balançou a cabeça. Tá bom, né? Já gostei de ti, ele disse, né? E aí eu comecei a me interessar, né, por todos os trabalhos lá. E, bom, aí até os 17 anos eu trabalhei nessa farmácia dos 12, na verdade, já estava fazendo 12 anos, até os 17. Aos 17 anos eu passei a trabalhar numa firma que tinha 800 operários em Cachoeira, que era a maior empresa aqui, que era a Construtora Cachoeirense. E ali foi a minha escola, né? Ali eu aprendi realmente tudo que eu sei hoje, porque eu praticamente passei em todos os setores daquela empresa, trabalhando, aprendendo tudo. Desde a parte comercial, departamento pessoal, orçamentista, arquivista. Então aquilo foi uma faculdade para mim. É a partir daí que começou como empresário, né? Começou a crescer esse dom e foi se aperfeiçoando naquilo que depois mais Deus te usou aí para conseguir conquistar, né, nesse mundo. E aí aos 20 anos eu saí dessa empresa, né? E fui trabalhar por conta, porque essa empresa estava falindo e eu queria resolver minha situação, né? Então, aí eu me casei aos 20 anos, né? Primeira vez, e comecei a trabalhar por conta, como empresário. E tive uma vida muito desregrada, assim, né? Muita bebida, muita festa, muitas noitadas. E isso já desde novo, né? Desde os 12 anos, assim. A minha mãe me xingava muito por causa disso. Eu lembro que ela se preocupava muito comigo, porque eu chegava muito tarde em casa todas as noites. Mas aos 20 anos eu estava cansado daquela vida, e aí a gente teve uma feliz ideia para fugir de uma coisa, arruma outra, né? Aí então me casei. Esse casamento durou 12 anos. Foi uma experiência muito dolorosa, né? Depois de 5 anos de casado, começaram os problemas seríssimos, em que ela passou a ter aqueles problemas de bipolaridade, que na verdade são possessões malignas, né? E aí tu já viu, são 7 anos de dor, de experiências dolorosas demais que não tem como descrever. E também tinha perturbações, né, na sua família, dentro de casa, perturbações espirituais. E aí, então, quando as dificuldades vêm, os amigos começam a indicar religiões, né? Aí tu vai aqui na Umbanda, tu vai aqui no Espiritismo, tu vai na Nova Era, tu vai no Budismo, tu vai aqui. Mas todas as religiões que eu passei para tentar resolver o problema familiar que eu tinha, não adiantou nada. Não adiantou nada. E quando estava findando praticamente o matrimônio, esse primeiro. Nessa época o irmão era empresário, tinha 3 empresas, eu acho, né? Era professor de faculdade. Isso, era professor universitário aqui em Cachoeira e tinha já 2 ou 3 empresas nessa época. 3 empresas já tinha nessa época. E eu prosperava muito financeiramente, assim, Deus me abençoava, eu achava que eu era muito bom. Esse casamento teve 3 filhos, isso? 3 filhos. E aí no final desse período de 12 anos, assim, né, eu estava esmorecendo já, né? E procurando recursos em religiões. E aí então... Todas as religiões que te falavam, você experimentou, estudou, procurou para tentar resolver a situação familiar e resolver todos os problemas que estavam acontecendo naquela época? Os únicos problemas que eu tinha eram familiares, né? E o vício, né? A bebida, essas coisas. E aí surgiu na minha vida a pregação do Evangelho. Um pastor me visitou na empresa, eu não aceitei, fiquei muito brabo com aquilo. E eu xinguei o pastor, bem xingado, e mandei ele embora, porque eu não aceitava a maneira dele fazer a abordagem, né?
que eu disse para ele, olha, vocês, eu não sei como é que Deus consegue usar vocês, porque vocês não têm nenhum preparo para chegar numa pessoa, vocês não sabem pregar, e não se prega a Deus assim, desta forma como vocês. Ele foi embora, assim, ele ficou apavorado, porque eu fui muito estúpido com ele, assim, sabe? E chegou o ponto que eu não suportava mais a questão das internações, 7 anos de internações em clínicas psiquiátricas e coisas. Eu não sabia mais o que fazer, eu estava definhando, assim, eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais cuidar de nada. Tinha os 3 filhos para cuidar. Exatamente, então eu tinha que cuidar de todas as coisas, e chegou num ponto em que eu tinha um cunhado, né, casado com a minha irmã mais nova, que era pastor. E um dia eu estava pensando até em suicídio. Eu me lembro que um domingo à noite estava na minha casa, estava pensando em me suicidar, sabe? Porque não aguentava mais aquela dificuldade, aquele sofrimento de ver os meus filhos tudo mal cuidado, e eu não tinha condições de cuidar tudo, não tinha condições de ser um bom pai, nem de ser uma pessoa que desse assistência a eles. Eu digo, para chegar a esse ponto de pensar em suicídio, estava num extremo sofrimento, né? Porque o temperamento, para uma pessoa pensar em suicídio, é porque passou a fronteira há muito tempo, né, o problema. Então, e aquela noite eu estava tomando um vinho, uma garrafa de vinho, porque eu tomava uma garrafa de vinho ligeirinho, assim, né? E estava sentado na sala sozinho, as crianças estavam na avó deles. Eu digo assim, acho que a melhor solução mesmo é terminar com tudo hoje. Mas eu não tinha, assim, eu tinha medo de Deus, na verdade. O que Deus vai salvar? Vai me salvar ou vai me condenar porque se eu fizer isso? Eu pensava nisso. E de repente tocou a campainha. Era 10 e pouco da noite. Aí olhei no olho mágico que ele era o meu cunhado pastor. Eu não gostava dele, eu odiava ele. Digo, o que esse cara, essa hora eu tô com esse problemão aqui, vem aqui me incomodar, querer me pregar para mim, né? Eu pensei assim, não vou atender. E ele insistia na campainha. Mas eu não vou atender. Esperei, ele bateu 4 vezes na campainha. Aí eu abri um pouquinho a porta assim, nem era a porta, era um vitrô que tinha do lado da porta. Eu abri uma janela. O que tu quer? Bem estúpido. Ele casou com a minha irmã contra a minha vontade, ele era muito sem vergonha na época, eu não queria que ele casasse com a minha irmã, né? E depois virou pastor. Não, ele já era pastor. Já era pastor. Já era pastor naquele momento, já há uns 3, 4 anos. Mas queria sempre pregar para mim e meter a Bíblia na minha cabeça, e eu não gostava disso. Aí ele disse assim para mim, eu nem abri a porta. Digo, tu abre a porta porque eu preciso falar contigo, porque hoje é a tua última chance que Deus está te dando. E eu vim aqui só por causa disso, porque é a última chance que Deus está te dando para salvar tua vida. Aí eu fechei a janelinha e fiquei pensando, pior do que tá não vai ficar. Pensei assim, pior do que tá não fica, tenho certeza. Então abri a porta para ele, ele entrou, e aí começou a me pregar o evangelho, né? Eu comecei a pregar o espiritismo para ele, e ele começou a pregar o evangelho para mim. E aí ele disse, olha, a partir de hoje eu tenho que te ajudar, porque tu não sai do buraco que tu está sozinho. O inimigo realmente quer te destruir, porque Deus tem um plano contigo aqui, com essa cidade. E não só com essa cidade, o plano é muito grande, Deus já me mostrou isso. Deus vai te usar muito para ganhar almas, né? Para ser um pastor, na verdade. Eu digo, nem pensar ser pastor. Eu vou ficar xarope, chato e pobre ainda. Pastor, né? Mas tudo bem. Aí a minha irmã se mudou lá para casa, né? E começou a cuidar das crianças, um pouco me ajudar. E aí eu contratei uma professora de uma igreja aqui, uma denominação aí, para cuidar, dar uma aula para os meus filhos sobre a Bíblia, porque eu ia ensinar a Bíblia para eles, começavam a rir da minha cara. Eles nunca me viram daquele jeito, né?
E aí passou o tempo, né? Eu fui aprendendo o Evangelho. Aí eu tive uma experiência com Jesus nesse período. Mas nós vamos deixar então essa experiência para o próximo bloco, né? Estamos todos curiosos para saber o que é que o Senhor trouxe aí nessa nova etapa aí na vida do nosso irmão. Então aguarde, nós já voltamos. Janela do Céu.